A gente vai conversar agora com o cientista político Tiago Valenciano. Tiago é mestre e doutor em sociologia e a gente recebe ele aqui, nesta manhã, no nosso jornal. Tiago, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os espectadores que nos acompanham essa manhã. Bom, eu gostaria de falar contigo sobre o momento que a gente está vivendo e principalmente sobre os efeitos dessa crise que a gente pode chamar de uma crise política nas eleições desse ano. A gente, primeiro, pode caracterizar que vivemos, sim, um momento de crise política, Tiago? Com certeza. A gente vê que a situação política do Brasil deu uma boa melhorada depois da abertura do processo do impeachment da presidente Dilma. Em relação ao sentimento das pessoas, as pessoas estão mais tranquilas, mais sossegadas quando a gente fala de política. Porém, a gente acredita que isso vai alterar bastante no aspecto da eleição desse ano, até porque essas mudanças já vêm de algum tempo. A legislação eleitoral mudou bastante, os candidatos ainda estão meio que perdidos esse ano, todo mundo esperando para ver o que vai acontecer, a gente não vê pré-campanha acontecendo, todo mundo em casa, e isso fez com que o panorama das eleições, o espírito da eleição também se alterasse. Então a gente pode esperar uma eleição muito diferente das últimas que a gente teve no Brasil. E isso faz com que o sentimento da população e dos políticos também fique um pouco mexido. Os candidatos não sabem o que fazem, as pessoas ficam esperando e fica nessa e a coisa acaba não acontecendo. Quando a gente fala de uma campanha que deve ser totalmente diferente das anteriores, em parte isso tem a ver com o fato de haver uma expectativa de que o PT não seja tão protagonista como vinha ocorrendo em anos anteriores. Talvez o PT não seja protagonista em boa parte das disputas eleitorais, né? Pois é, desde a chegada do Lula ao poder em 2002, nas eleições que ele foi vitorioso e o PT vem emplacando os presidentes do país desde então, nós vemos que essa é a primeira eleição que parece que os integrantes do partido ficaram um pouco dentro de casa, porque viram que a necessidade é de recuar um pouco para tentar avançar posteriormente. Então, a crise política, proporcionada por boa parte do segmento que está no governo hoje e que agora deu uma descansada com a abertura do processo de impeachment, fez com que os partidários do PT ficassem mais preocupados com o futuro do partido. Tanto que em várias cidades do Paraná, o presidente estadual do partido já deixou isso claro, não pretende lançar candidato ao Poder Executivo, somente ao Legislativo, numa clara estratégia de que, olha, melhor eu garantir as minhas vagas na Câmara e tentar reorganizar e formar novas lideranças, melhorar um pouco esse processo de desgaste da imagem do partido do que, de fato, ir para a rua e tentar desgastar mais ainda a imagem e não conseguir vencer a eleição. Então, eu acredito que o PT vai dar um passo atrás para depois sentar dois à frente. Aquela estratégia política de descansar um pouquinho, mas depois avançar posteriormente. Bom, você acredita então que o partido recua agora e pode, no momento futuro, a gente não tem necessariamente datas, mas no momento futuro voltar a buscar, quem sabe, um espaço bastante significativo? Não deve não deve ficar entre os partidos menos significativos ou quase esquecidos do país? Não, o PT tem uma bandeira bem caracterizada, tem uma estrutura política muito bem montada, tem militância, tem história política no Brasil, isso é importante destacar. Um sistema partidário brasileiro tão fragmentado, com várias siglas surgindo a cada dia. Hoje estamos em 35 partidos políticos do Brasil. É um partido que consegue fincar a sua bandeira e se destacar em relação aos demais, a tendência de desaparecer é muito pequena. Então, o processo mesmo de reestruturar e construir novas lideranças. É o que o PSDB tem tentado fazer desde que deixou o poder e não consegue. Não consegue retornar à presidência da República, mas sim, agora entendendo por si só quem são eles e tentando montar novas lideranças para que o partido consiga reaparecer no cenário político brasileiro num tamanho um pouco maior. A gente pontuou aqui que este deve ser um cenário, esta eleição deve trazer fatos inéditos, um jeito diferente de se constituir a própria disputa eleitoral. Existem talvez alguns partidos, alguns segmentos que podem ser favorecidos, na sua opinião, Tiago? Olha, a eleição desse ano, eu vejo assim como essa eleição atípica, por quê? Porque a legislação eleitoral fez com que, naquela chamada reforma política, que na verdade não aconteceu, foi uma reforma eleitoral, uma pequena reforma eleitoral, fez com que os partidos políticos e os candidatos vissem a eleição de uma maneira diferente. Antigamente nós poderíamos colocar cavalete na rua, placas em tamanho quase que limitado, enfim, tudo isso
caiu por terra nessa eleição. Uma eleição basicamente de corpo a corpo, gastar sola de sapato e a rede social dando aquele plus na campanha de que a gente não tinha antigamente. Aquele grande comitê, grande quantidade de cabos eleitorais que hoje também está limitado, a quantidade de gasto que está limitada, doação de pessoa física e não pessoa jurídica, tudo isso vai alterar bastante o ânimo da eleição. E aí a gente acaba vendo o quê? Que as eleições vão ser diferentes, as pessoas vão ter que procurar novas estratégias para atingir o eleitorado. Nós temos um eleitorado no Brasil com baixo interesse, baixa participação política, que não corre atrás, que não busca as informações, ainda que saiu uma pesquisa ontem que eu estava analisando que 78% das pessoas vão buscar informação sobre política esse ano na internet, passando inclusive o jornal e a televisão, que sempre são vanguarda em relação à informação dos candidatos, da história de vida, das propostas e tudo mais. Isso vai fazer com que as pessoas também criem um novo jeito de buscar informação da política, porém a preocupação nossa qual é? A qualidade da informação que as pessoas vão buscar em relação às eleições desse ano. Esse é um ponto fundamental, né? Porque quando a gente pensa na qualidade de informação que circula na internet, a gente tem pelo menos um pontozinho de interrogação ali, né? A qualidade do conteúdo que circula na internet, ela é muitas vezes duvidosa. Sim, e duvidosa no sentido de que eu sempre brinco com os candidatos. Se você não vender o seu peixe, se você não mostrar quem você a fofoca, que é o que mais acontece na rede social, aquela fala mal colocada, às vezes é um anúncio de um adversário tentando desconstruir o próprio político, vai ser o que vai prevalecer. Então, se a pessoa não consegue vender aquilo que ela mostrar aquilo que ela realmente pretende para a sociedade, o opositor vai continuar falando mal. A política no Brasil é muito aí num polo de opostos, ou se fala muito bem ou se fala muito mal. E aí fica a briga entre o bem e o mal e as pessoas acabam discutindo projetos futuros, projetos para cidades, enfim, projetos até para o país. Essa é uma carência, né, das campanhas políticas. Campanhas que possam, de fato, apresentar projetos para as nossas cidades, para os estados, para o país. Isso geralmente é reduzido em algumas bandeiras, tipo mais saúde, mais segurança, mais educação. Sim, e a gente vê assim que as pessoas sempre ficam preocupadas com a eleição do Poder Executivo. E eu, como sou um defensor do Poder Legislativo, sempre digo o seguinte: está na hora das pessoas se preocuparem mais com o Poder Legislativo, saber de fato quem é o seu vereador, o que ele faz, a sua história de vida e as propostas que ele tem para mudar a cidade. Porque prefeito nenhum governa sem ter um bom legislativo. Prefeito nenhum faz uma cidade boa sem ouvir a opinião das pessoas que vêm através do Poder Legislativo, que na teoria e na prática deveria também representar a sociedade. Então, se as discussões acontecem no parlamento, ele fica como se fosse um coadjuvante das eleições. Tanto que a disputa eleitoral para o cargo de prefeito é grande, todo mundo está interessado, debatendo, conversando, tentando compreender o que cada candidato a prefeito vai trazer para as eleições, e o Poder Legislativo fica de lado. Depois escolho meu vereador, depois conheço alguém ali, um amigo do bairro que eu vou votar, e aí o Legislativo vai no embalo do Executivo, sempre com essas propostas vagas e que de fato não vai alterar nada no debate político da cidade. Aí depois a gente reclama que às vezes a Câmara não é tão expressiva, tão significativa, ou seja, que o Legislativo é ruim, sendo que fomos nós que escolhemos, né? Sim, é até o meia-culpa que o brasileiro acaba fazendo, né? E aí chega no ano de eleição, sempre surge aquela matéria já conhecida. Legislativo de Maringá produziu menos do que na legislatura passada, Legislativo de Maringá produziu mais, tantos projetos apresentados, tantas indicações, tantos requerimentos, e as pessoas não ficam acompanhando esse trabalho durante 4 anos. Então isso acaba também gerando um outro problema, que é a necessidade de maior participação política das pessoas. Tiago, foi um prazer receber você nesta manhã. Obrigado por sua análise. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Ronaldo, pelo convite, e fico feliz de estar aqui hoje te conhecendo pessoalmente também. A gente só tinha um contato pela internet, isso é bacana, que a gente também vai estreitando os laços. Tiago Valenciano conversou com a gente, ele que é mestre e doutor em Sociologia, foi nosso convidado nesta manhã. E aqui agradecemos a sua companhia e encerramos o nosso jornal. Abraço a você, excelente dia, a gente se fala amanhã. Até lá!